Olá a todos e todas mais uma vez, sejam bem-vindos, bem-vindas à sétima aula da disciplina SOL 549. Hoje vou falar sobre uma metodologia, uma aplicação para que a gente possa avaliar o nível de deteriorização, a intensidade dos processos de deterioração em monumentos, dando aqui alguns exemplos, tá bom? Bom, para essa aula, vou traçar alguns conceitos, né? Falarei especificamente da sistematização usada na avaliação dos movimentos, na classificação das feições, das formas de alteração e dando como exemplo aqui dois estudos de caso em Ouro Preto, com monumentos feitos com esteatito, com pedra-sabão, portanto. Bom, aqui alguns conceitos que diferenciam o termo alteração e degradação ou deterioração, né? Alteração, basicamente, é a mudança de ordem química ou mineralógica, portanto, os processos de intemperismo que geram a formação ou alteração de produtos primários em secundários. Nesse momento, ou nesse ponto, não necessariamente haverá uma degradação. Não é obrigatório que haja uma degradação. Para que isso ocorra, e de fato a gente tenha conceitualmente uma degradação, deve-se haver, portanto, uma declinação das características estruturais, físico-mecânicas dos monumentos. Portanto, reside aí a diferença desses dois conceitos que normalmente podem ser utilizados de forma semelhante e até guardam certas semelhanças, mas nem toda degradação é necessariamente um processo que houve exclusivamente alteração química ou mineralógica, tá? Eles podem, obviamente, estarem associados, mas nem sempre. Portanto, quando a gente fala de degradação ou deterioração, a gente está falando dessa declinação das características físicas e que comprometem, portanto, a conservação dos monumentos. E exatamente nesse ponto, né, avaliar o estágio de degradação dos monumentos é que compete os profissionais, né, aquelas pessoas, obviamente, que estão envolvidas ali na mitigação dos efeitos, né, e, consequentemente, na perda do valor histórico dos materiais. Tá? Como a gente já vem vendo, né, e aqui já traçando já um modelo mais conceitual para alterabilidade das rochas, alterabilidade dos monumentos propriamente ditos, né, que obviamente levam em consideração os fatores intrínsecos, portanto, tudo que a gente viu no início dessa disciplina, né, o tipo de material, o tipo de rocha, portanto, a estrutura dessa rocha, a composição dela, né, a textura também, que diz respeito ao tamanho dos minerais, e igualmente os minerais, né, tudo isso são fatores intrínsecos, portanto, do grau de alterabilidade dos monumentos. Quando esses fatores intrínsecos encontram os fatores extrínsecos, ou seja, aqueles referentes ao meio, ao ambiente, portanto, né, daí a gente está falando de alterações climáticas, reatividade da água no sentido da atividade do hidrogênio, né, ou seja, o pH, a temperatura, as moléculas orgânicas associadas e também as atividades biológicas associadas são fatores extrínsecos que, ao interagirem com o substrato rochoso, é que vai dar, portanto, a alterabilidade desses monumentos. Isso tudo também considerando o fator tempo. Né? Então, tudo que está na superfície terrestre está, nesse momento, sendo alterado. A intensidade com que essas alterações vão acontecer dependem obrigatoriamente do tempo. Quanto mais tempo, independente dos fatores intrínsecos e extrínsecos, quanto mais exposto está algo, independente dos fatores ambientais, mais alterado ele vai estar. Né? Então, esse é o entendimento, portanto, já aplicado aos monumentos propriamente ditos. Aqui já mais fazendo aqui já uma síntese, né, dos fatores intempéricos associados
aos monumentos, né, os fatores químicos e físicos associados às condições ambientais, portanto, temperatura. Os gases que compõem a atmosfera está diretamente relacionado também com o pH da água, né, e a associação de uma acidez, de chuva ácidas, que vão, obviamente, acelerar, catalisar as reações de alteração dos fatores intrínsecos, né, da qualidade geológica, portanto, dos monumentos, né? Os fatores mecânicos que têm a ver com o contato direto, portanto, a presença ou a ocorrência de algum processo de abrasão associado aí com a ação eólica ou mesmo hídrica, né, hidráulica, do impacto de chuva, de partículas que eventualmente podem estar sendo carreados pela água, né, tudo isso são fatores mecânicos. A alternância também de temperatura, levando em consideração a expansibilidade dos materiais, né, tem a ver, portanto, com as alterações físico-mecânicas, né. As geológicas, tudo aquilo que a gente viu lá no início da disciplina, né, referente à composição mineralógica, à distribuição desses minerais na rocha, ao tipo de mineral, ao tipo de química desses materiais e a sua vulnerabilidade quanto às suas taxas de reação, de dissolução, portanto, né, e todas as outras reações químicas associadas a eles. E os fatores biológicos que dizem respeito aí à atividade orgânica dos micro, meso e macro-organismos, tanto de plantas superiores, mas também de organismos inferiores, bactérias, fungos, né? Associação entre eles, né? Algas, musgos, né? E aqui também uma ação direta dos restos de organismos, né? E é comum em praticamente todos os ambientes onde a gente tem muitos monumentos, né, cidades históricas, a presença, por exemplo, de pássaros, de pombos, né? Então, há de se considerar ali também o produto da decomposição das fezes desses animais que vão gerar, às vezes, ácidos extremamente fortes e que vão também acelerar a alteração dos monumentos. Então, isso é, de fato, uma tabela que nos deixa alerta aqueles pontos que merecem maior atenção na mitigação dessas alterações que nós, eventualmente, estamos querendo diminuir o seu efeito deletério na paisagem e também nos monumentos, né? Por último, aqui o fator antropogênico, a atividade humana, né? A degradação humana, que é forte também, principalmente quando a gente tem monumentos e associação humana, né? Deslocamentos, concentrações, né? E contatos humanos diretos. Portanto, é importante, um dos maiores vetores aqui de alteração está associado ao fator humano. Bom, aqui também, gente, resume e me limita aqui, né, até onde vem a minha abordagem nessa disciplina, na medida em que a gente tem visto e tem falado estritamente fatores associados à ordem, à escala de detecção visível, né? Então, sem usar nenhum tipo de instrumento microscópicos e demais que não estão associados simplesmente ao olho nu, né? Então, foge aqui da minha abordagem. Tudo que eu tenho falado até então é referente a essas escalas que vão desde o milímetro até o metro, né? Então, tudo que eu venho falando até agora e até essa aula são referentes a essa escala que a gente pode chamar de mapeamento nesse momento, né, de detecção associada à escala do visível. A escala do não visível e os parâmetros utilizados, bem como a metodologia, o ferramentário, vocês vão ter oportunidade ainda de ver com o professor JJ, né? O que eu vou falar até então, essa apresentação aqui, diz respeito a uma metodologia de avaliação, portanto, das alterações visíveis, da deterioração visível, tá? Aqui, Fitzner, né, propôs, portanto, uma sistematização a partir da detecção de formas associadas a esses principais elementos. A perda de material, né, que diz respeito à alteração da superfície, portanto, né, tanto na alteração
da textura, mudando o relevo, né, de superfície e, eventualmente, a perda de material mineral e demais materiais associados aos monumentos, alteração da cor, a descolorização e os depósitos que também vão promover uma alteração de cor. Esses depósitos podem ser tanto materiais associados, né, como ácidos orgânicos e até mesmo particulados, né, dando, portanto, uma adesão, mas também com possibilidade de formação de crostas na medida em que a gente tem uma precipitação, por exemplo, salina, né, pode vir também da própria atividade biológica, né? Então, essas crostas podem e formam, de fato, processos ali associados à atividade biológica, mas que estão diretamente relacionados também com essa alteração de superfície, associado tanto à perda de material, à alteração da superfície, consequentemente da cor, né? A desintegração e as feições associadas à desintegração, né? A formação de acamamentos ou de fissuras, de desplacamentos, melhor dizendo, né? Tudo isso são padrões associados à desintegração. E a ocorrência de fissuras, que podem ter tanto uma contribuição de um controle geológico, né, da própria litologia, então a disposição dos minerais nas rochas facilitam a ocorrência de fissuras, sejam elas por dissolução ou por expansão e contração, né, por variações térmicas, né, mas que todas elas, independente da origem do processo, vão predispor esse material a mais alteração na medida em que a gente expõe partes internas do material, né? Então, são todas elas informações, né, formas associadas aos principais processos de deterioração dos monumentos, né? Então, para fazer esse mapeamento, portanto, nos é muito útil o uso dessa tabela, né, do qual a gente vem item a item relatando qual é o tipo de alteração que está ocorrendo e a gente representa isso, né, a partir do momento que a gente tem uma base fotográfica, uma base de imageamento, a gente pode representar isso por essa simbologia, né, dentro de uma classificação já bem consolidada nesse meio, né? Então, eu sugiro que aqueles que venham a trabalhar com a avaliação de algum monumento que usem essa metodologia, né, que eu deixei para vocês lá no material de estudo e que eu acredito que será muito útil aí para vocês, tá? Nesse quesito, perda de material, vejam as possibilidades, né, de mudança de relevo, né, mudança morfológica da superfície, né, que vai receber, portanto, o símbolo R, né, mas também podemos ter perda de materiais, né, associados à quebra de rochas, que vai levar, portanto, a simbologia O. Tá? Temos aqui também outros elementos, né, outras formas de alteração associada à descoloração do material, que pode ser tanto a partir de uma alteração da cor original da rocha, sempre que possível, então, é importante que a gente tenha algum material testemunha, né, da rocha original, para ter esse comparativo, né? Vejam que aqui a gente tem também uma associação de simbologia a essa descoloração associada à alteração da cor, né? Também temos a possibilidade de alteração em função de depósitos de sujeira na superfície, né? Então, isso também pode estar associado a um depósito de particulado, aderido, associado ali com algum agente de adesão, né? De adesivo propriamente dito. A formação de crostas, né, que tem a ver tanto com a precipitação de alguns sais, mas também de alguns depósitos sólidos que são fortemente aderidos, né, na superfície do material. Veja que nesse momento é possível que a gente tenha processos associados, portanto, uma alteração da superfície, lá no primeiro critério, com alteração da cor e a formação de crostas, são processos que estão associados, né, com feições diferentes. Um primário, que é a alteração da superfície, e um secundário,
que a formação das próprias crostas. Um possibilitou o outro, né? Aqui, outros critérios associados à desintegração do material, né, que nada mais é do que o deslocamento ou destacamento de alguns materiais associados ali aos minerais, que podem ter formatos diferentes, ou em flocos ou em escamas, né? Isso vai depender muito do tipo de rocha que a gente está falando. Todos eles merecem, portanto, uma atenção para a sua devida caracterização e representação gráfica, né? Então, tudo isso está aqui detalhado, né, quando que há algumas variações dentro dessas mesmas feições. E o último aqui, que são a formação de fissuras, como eu disse, que podem estar associadas tanto com uma estrutura natural do material, né, portanto, algumas linhas de fraqueza associadas às próprias rochas, na disposição dos minerais dentro de cada rocha, né, que a gente chama de alteração estrutural, portanto, ou de uma facilitação de formação de fissuras a partir de uma disposição estrutural, portanto, da gênese dessa rocha, né? Ou, se não, se essas fissuras podem aparecer ou começar a se desenvolver a partir mesmo de alguma atuação de processos abrasivos, né? E que, consequentemente, em todas as ocasiões, em todas as situações, a ocorrência de fissuras, elas tendem a intensificar os processos, né? Então, detectar a origem dessas fissuras é muito importante para a gente pensar em medidas de mitigação e estancar esses processos, principalmente dessa natureza física, né, da formação de fissuras no material. Vejam só esse trabalho, né, que foi feito aqui na avaliação dessa susceptibilidade dos monumentos que ornam o Centro Histórico de Ouro Preto, né, aqui falando especialmente aqui do Museu da Inconfidência, onde a gente tem essas estátuas nos vértices dessa edificação, né? E especialmente nessa daqui, que retrata, né, a fortaleza, portanto, ele simboliza a fortaleza dentro desse conjunto arquitetônico, e foi feito aqui uma análise dos principais elementos, das principais feições de deterioração, utilizando essa metodologia, né? Fez, portanto, parte da tese de doutorado da professora Maria Elizabeth. E importante da gente ter essas etapas em mente, né? Primeiro, uma fotodocumentação, né, do material, do objeto em si, né, tendo e retratando a escala, né, respeitando a escala desse material, porque depois nós vamos utilizar isso para fazer uma representação gráfica, fazer um mapeamento litológico bem detalhado do tipo de material que a gente está lidando, eventualmente dos minerais que lá estão. Vejam, portanto, que as técnicas que ultrapassam, né, a detecção visível, elas podem ser necessárias aqui e, em muitos casos, ela de fato vai ser, né? Então, é importante que a gente possa associar essas técnicas e recorrer a essas técnicas sempre que necessário, dependendo do processo que nós estamos avaliando, né? E depois um mapeamento das feições, que é propriamente essa simbologia, né, feita nas imagens, né, e nos esquemas, né, que a gente possa vir a criar para detalhar essas feições, né? No caso aqui, as fissuras, associação com algumas argamassas, né, de já processos de restauração, né? Alguns processos de superfície aqui também, na alteração do relevo aqui em superfície, bem como a utilização de alguns elementos aqui metálicos, né, que podem ter tanto uma origem, né, na própria concepção do objeto, né, da obra de arte em si, mas também pode ser um material derivado aí de intervenções da própria conservação. Então, são essas as etapas, né, fazendo essa fotodocumentação das principais, no nível de escala, na escala exigida pelo monumento em si, né? Depois um mapeamento litológico, que é algo que muitos de vocês já conseguem fazer, aí, principalmente pelas nossas
exposições aí do início da disciplina. E agora o mapeamento das feições. Tudo isso depois vai ser possível da gente estimar a severidade desses danos, bem como quais serão as possíveis medidas de mitigação, né? Aqui um outro exemplo, né? Também próximo do Museu da Inconfidência, porém já uma estátua aqui em um outro contexto, também de pedra-sabão, né? Então, dentro desse trabalho, dentro desse artigo, da mesma autora, né, ela detalha que a susceptibilidade desse tipo de rocha, porque tem uma composição mineralógica associada a sulfetos, né, a pirita, a alguns carbonatos, né, bem como o principal material dessa rocha, que é o talco, né? Então, cada composição, cada rocha vai ter uma composição e as reações de intemperismo associadas a elas têm muito desse fator intrínseco, né? Então, mais uma vez, as 3 etapas, né? Fazendo um imageamento, um detalhamento fotográfico, um registro fotográfico, depois um mapeamento do material de origem em si, nas suas feições litológicas, depois um mapeamento pormenorizado das suas principais feições de alteração, é um trabalho completo, portanto, nessa avaliação do grau de conservação dos monumentos, né? Veja que aqui nesse caso tem um grau de detalhamento muito maior que possibilitou também a construção desse croquis, né? Dessa representação gráfica aqui, que obviamente está representado aqui por uma simbologia, mas que recebe as mesmas definições apresentadas naquela sistematização, tá? Então, aqui um trabalho que também está disponível para que vocês possam consultar aí, né, no material de estudo da disciplina, lá na plataforma, né, e fica aí como exemplo para que vocês possam utilizar da mesma metodologia, bem como da mesma representação, da sugestão da mesma representação, tá? Feito isso, portanto, é possível que a gente faça depois uma categorização dos danos, né, ou da intensidade dos danos, desde aqueles mais superficiais até aqueles mais severos, que obviamente irão precisar ou irão exigir medidas adequadas aí para o grau de severidade desses danos. Então, feito esse detalhamento das principais feições associadas às rochas, a sua litologia e esse detalhamento fotográfico, é a base para esses trabalhos dessa avaliação, né? Então, deixo para que vocês depois utilizem o material lá como consulta e eventualmente possam aplicar aí essa metodologia nos trabalhos de vocês, né? Bom, eu encerro aqui, né, mas essa apresentação, essas aulas finais de apresentação de alguns estudos de caso, né, e dou uma ênfase aqui, continuo dando ênfase que tudo que a gente avalia, tudo que a gente está, portanto, estudando é fruto de processos que nem sempre são tão simples. Então, mais uma vez, eu ressalto aqui a necessidade de estar sempre atento a todas essas forçantes, né, de diferentes naturezas, né, e de diferentes frentes que podem levar às alterações, consequentemente implicar em graus de severidades e, igualmente, dar para a gente caminhos a ser percorrido para que a gente possa mitigar os efeitos dessas alterações, tá? Então, fica aqui mais uma vez o meu contato para que vocês possam, numa eventual dúvida, sanar aí e obviamente ressaltando aqui a importância de vocês participarem dos nossos encontros semanais aí às quintas-feiras, né, no endereço lá, no link disponibilizado para vocês no Moodle, tá? Então, encontro vocês lá, né, na quinta-feira, para sanar e trocar uma ideia com vocês aí, tá bom? Até mais.